Olá, hoje a nossa conversa vai fundo em Hebreus, capítulo 1. E já começa assim com uma ideia central. A comunicação de Deus antigamente era pelos profetas, né, de várias maneiras. Exatamente. Era um processo, digamos, multifacetado ao longo do tempo. Mas aí o texto marca uma virada tipo crucial. Nestes últimos dias, não é mais pelos profetas. A comunicação veio pelo Filho. Isso. E a forma como o filho é apresentado logo de cara é de uma magnitude imensa. Herdeiro de tudo e mais, aquele por meio de quem o próprio universo foi feito. Nossa, é uma declaração cosmológica e teológica muito forte, né? Logo nos primeiros versos. Sem dúvida. Já estabelece a singularidade dele. Não tem como comparar com ninguém antes. E continua com descrições assim muito intensas. O resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. O que essas imagens querem dizer sobre a natureza do filho aqui são bem absolutas, né? Elas apontam para uma identidade divina mesmo, sabe? Uma unidade de essência com Deus. Ele não é apenas um mensageiro, por mais importante que fosse. Entendi. Ele compartilha a própria natureza de Deus. E o texto adiciona que ele sustenta o universo com sua palavra poderosa. E tem mais um ponto-chave aí. Qual? Depois de fazer a purificação dos pecados, ele se assenta à direita da majestade nas alturas. Essa posição não é só de honra, é de autoridade suprema. Faz todo sentido. E essa supremacia, então, fica ainda mais óbvia quando o autor compara diretamente com os anjos. Aí que a coisa fica interessante mesmo, certo? Precisamente. Essa comparação é um argumento central no capítulo. O autor parece muito focado em estabelecer essa diferença. E por que era tão importante essa ênfase toda na diferença entre o filho e os anjos? Olha, o autor usa citações do Antigo Testamento que a audiência reconheceria, sabe? Para criar esse contraste bem nítido. Ele lança perguntas retóricas, tipo: a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és meu filho? Ah, usando as próprias escrituras deles para provar o ponto. Exato. Enquanto o filho é chamado de Deus, com um trono eterno, é adorado pelos anjos, ungido com óleo de alegria, os anjos recebem uma descrição bem diferente. E como eles são descritos nessa comparação? Qual o contraste? Eles são chamados de espíritos, são como ventos, e seus ministros como chamas de fogo. Fica clara a distinção de natureza e de função. Eles são servos, poderosos, claro, mas servos, espíritos ministradores. Então a natureza deles é diferente e a função também. Isso. A estratégia é elevar o filho acima de qualquer outro ser celestial, usando a própria escritura como base. Falando em elevar, tem aquela citação sobre a criação, né? No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra. E isso é aplicado ao filho. Puxa, isso reforça demais a posição dele. Com certeza. E essa passagem que é do Salmo 102, aplicada aqui ao filho, tem um duplo propósito, eu diria. Qual seria? Primeiro, reforça o papel dele como criador, junto ao pai. Segundo, e talvez o mais crucial para o argumento aqui, é o contraste entre a permanência do filho. Ah, quando diz tu permaneces, teus anos jamais terão fim. Exatamente. Contrasta isso com a transitoriedade da criação. Eles perecerão, serão mudados como vestimenta. Isso solidifica a divindade eterna do filho. Ele é distinto e superior à própria criação. Entendi. A criação passa, ele permanece. Isso. E a comparação chega ao ápice na questão da autoridade final, né? Porque a nenhum anjo foi dito, senta-te à minha direita, esperando os inimigos serem subjugados. Exatamente. Essa é a posição única do filho. Então, qual o papel final dos anjos, segundo essa passagem, depois de toda essa comparação? O último versículo resume bem: são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Eles têm uma função importante designada por Deus, mas é uma função de serviço, Serviço a quem? a favor daqueles que vão herdar a salvação, os crentes. Então eles são subordinados ao Filho e o trabalho deles é voltado para o povo de Deus. Fica estabelecida uma hierarquia espiritual bem clara. Amarrando tudo isso, então, a mensagem central de Hebreus 1 parece ser essa defesa, assim, muito forte da supremacia absoluta e da divindade do Filho. Ele está acima de todos os mensageiros anteriores, profetas, anjos, ele é a revelação final de Deus. Perfeito, é exatamente isso.
O capítulo inteiro constrói esse argumento de forma muito sólida. Ele é o Criador, o sustentador, o herdeiro, o Rei eterno, superior aos anjos. É a base para tudo que vem depois na carta. E deixa a gente pensando, né? Com certeza. E um ponto interessante para refletir que surge daqui é, considerando essa hierarquia que o autor detalha, o filho no topo, depois os anjos servindo e os herdeiros da salvação sendo servidos, como é que essa visão reconfigura a nossa compreensão do acesso a Deus e da própria estrutura espiritual que Hebreus apresenta? É algo para se pensar.